Salve, salve pessoal, tudo bem? Guilherme Colucci por aqui, tô até trajado de Juventus porque hoje eu vou falar de campeonato italiano. Já já tem jogo entre Juventus e Inter de Milão e para você que não sabe, essa é uma das maiores rivalidades da Itália. Para você ter uma noção, geralmente o seu maior rival é um time da sua própria cidade, mas nesse caso em específico da Juventus e da Inter, não se faz valer essa regra. É o seguinte, a Juventus é de Turim, então teoricamente o maior rival da Juventus devia ser a Torino. Mas a Juventus tem uma rivalidade bem cordial com a Torino, uma rivalidade bem tranquila e de respeito. E o mesmo se vale para Milão, onde estão o Milan e a Inter de Milão. É uma rivalidade bem tranquila, bem pacífica. Agora, o derby entre Juventus e Inter é uma rivalidade de ódio e eu vou explicar por quê nesse vídeo. Para vocês terem uma noção, por que eu falei derby? Derby é uma palavra que é utilizada geralmente para designar um clássico da cidade. Então, por exemplo, tem o derby della Madonnina, que é o derby da cidade de Milão. Ou, por exemplo, o derby da cidade de Turim é o derby della Mole. O derby da capital é o derby della Capitale, que é entre Lazio e Roma. Esse derby também tem uma rivalidade absurda, inclusive política, envolvida no meio entre Roma e Lazio. Esse daí é complicado mesmo de ganhar em rivalidade, é muito ódio. Mas Juventus e Inter faziam derby de tamanha proporção que ele é chamado de derby de Itália. Vocês reparam que não tem um termo relacionado com a cidade? É o derby da Itália. Para vocês terem uma ideia também, a Juventus tem a maior torcida da Itália e a Inter tem a segunda maior torcida da Itália em números absolutos. Então, assim, é um derby bizarro de grande e já não é um conteúdo pago, mas na tela da TNT, na TV paga, vocês podem assistir esse derby, super transmissão. Enfim, é uma rivalidade gigantesca, são mais de 200 jogos disputados, inúmeras finais, as duas maiores torcidas da Itália, como eu já disse, e é uma rivalidade que ela existe desde sempre, com muitas polêmicas. Para vocês terem uma ideia, teve até uma tijolada no jogador da Inter de Milão, vinda de um torcedor da Juventus. Então, assim, não é uma rivalidade nada pacífica, já teve inúmeros jogos vencidos no tapetão, e por fim, o ápice dessa rivalidade é o Calciopoli. O que é o Calciopoli? O Calciopoli foi um esquema de arbitragem que aconteceu na Itália, onde certos times eram favorecidos e certos dirigentes conseguiam influenciar na escala dos árbitros. Esse escândalo da arbitragem prejudicou inúmeros times, mas sobretudo a Juventus, que eu estou usando a camisa aqui, foi a maior prejudicada. Já eu vou explicar quais foram as sanções, mas é o seguinte: esse escândalo investigou um favorecimento a certos times e a Juventus ela foi bicampeã na sequência do campeonato italiano. Em 2004 e 2005 a Juventus foi campeã e em 2005 e 2006 a Juventus foi campeã de novo com uma campanha espetacular. A Juventus fez 91 pontos, teve apenas uma derrota, uma baita campanha. E aí, por conta desse Calciopoli, ficou provado que a Juventus, o Milan, a Fiorentina foram times favorecidos pela escala da arbitragem. Todos esses times foram punidos, mas no caso da Juventus, o que aconteceu? Como a Juventus tinha sido o time campeão, em 2004 e 2005 não teve campeão, ficou designado assim. Mas em 2005 e 2006 passou para o segundo colocado. E quem foi o segundo colocado? Justamente a Inter de Milão. Então, a partir daí, a rivalidade explodiu, mas explodiu mesmo. E para vocês terem uma ideia a respeito das sanções que cada time sofreu, vou até fazer uso de uma colinha aqui, ó. A Juventus, como eu já disse, foi o time que mais sofreu sanções. A Juventus foi rebaixada para a Série B, ou seja, de 91 pontos na Série A, com melhor campanha sendo a base da seleção italiana, que depois viria a ser campeã do mundo em 2006, a Juventus foi rebaixada para a Série B, perdeu 9 pontos, perdeu os 2 títulos, né? 2004 e 2005, depois 2005 e 2006, e mais uma multa em dinheiro. O Milan também foi punido, perdeu 30 pontos na classificação, jogo com portão fechado e perdeu a vaga na Champions League. Bem diferente, né?
A Lazio foi rebaixado à Série B? Não, não foi, porque foi cancelado, entendeu? Aí entra o problema, é por isso que a Juventus reclama tanto. A Lazio foi designada como rebaixada à Série B, depois foi cancelado, perdeu 7 pontos e foi mantida na primeira divisão. Perdeu a vaga na Copa da UEFA. A Fiorentina foi rebaixada? Não foi rebaixada, foi cancelado, foi revogado essa decisão de rebaixar a Fiorentina. Então a Fiorentina perdeu 12 pontos e a vaga na Champions. Então é muito discrepante a punição que a Juventus tomou, perdendo 2 títulos, indo para a Série B e tendo que jogar a Série B, começando com menos 9 pontos. Depois a Juventus conseguiu ser campeã da Série B, até porque muitos ídolos do time ficaram para jogar e tal. Mas a Juventus reclama muito disso. Outros times de menor escalão também foram prejudicados, não, né? Eles foram favorecidos e depois existiu essa compensação, eles foram punidos, essa é a palavra certa, pelo Calciopoli, mas não foram punições tão graves assim. Existiram outros cancelamentos de punição, revogações, enfim. A Juventus sofreu muito e o torcedor da Juventus odeia mais ainda o torcedor da Inter, porque a Juventus fez uma baita campanha em 2005, 2006, 91 pontos, que é muito difícil de fazer, uma derrota apenas, e o título caiu no colo da Inter, que terminou com 76 pontos. Então uma baita diferença de vantagem. Hoje tem Juventus contra a Inter de Milão e óbvio que esse jogo vai sair faísca. A Juventus tem 33 pontos e a Inter tem 37 pontos. A Juventus tem um jogo a menos. Então assim, não faltam ingredientes para esse jogo. Cristiano Ronaldo deve jogar pelo lado da Juventus. A dupla da Inter de Milão, o Lukaku e o Lautaro Martinez, devem jogar também. E tem um detalhe especial, né? O Antônio Conte, ele é o atual técnico da Inter de Milão, mas ele foi um dos responsáveis por forjar essa atual dinastia da Juventus. Para quem é de Marte e não sabe, a Juventus ganhou os últimos 9 campeonatos italianos em sequência. Muitos deles foram com o Antônio Conte, que também foi jogador da Juventus. E o Antônio Conte, meio campista, mais para volantão, ele foi expulso 2 vezes na carreira. As 2 vezes foram contra a Inter de Milão, jogando pela Juventus. Então assim, é um jogo que tem muitas nuances e tem muitas coisas pra gente acompanhar, muita rivalidade. Boa sorte aos 2 times, fica aqui a minha torcida pela Juventus. Mas vamos ver, que ganhe o melhor, e o Milan, que é o líder do campeonato, fica só de camarote assistindo. Você, além de ficar de camarote assistindo, pode se inscrever aqui no canal, hein, pessoal? É super rápido, é só clicar no inscrever. E também você pode assinar o sininho, você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal e vai me deixar muito feliz. Além disso, você pode deixar o seu gostei, o seu joinha. Valeu, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço e tchau! Não esqueça de curtir, compartilhar e divulgar o vídeo, valeu? Grande beijo, grande abraço e tchau, pessoal!